E olha, chega junto porque a coisa está pegando fogo, vocês não podem perder essa live. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar ao máximo e ao mesmo tempo o seu comentário é muito importante para todos nós. E vamos diretamente ao assunto porque a coisa está pegando fogo e a gente não vai poupar absolutamente nada. Barroso manda uma carta para Trump. Calma, não é carta de amor, embora o tom seja aveludado. Mas é uma carta com conteúdo, digamos assim, inútil. E isso nós vamos mostrar para vocês. A Bobo News fazendo uma campanha escancarada de defesa do governo Lula, levando o ministro falastrão de portos e aeroportos do governo Lula, né, para falar e fazer propaganda em plena Bobo News. Nada disso vai adiantar. Nós vamos mostrar para vocês as consequências imorais, vai e viola mais uma vez a soberania americana. Agora vem o resultado com Rumble e Trump Media colocando mais uma petição aqui na Flórida pedindo providências contra Moraes. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Vamos pegar aqui as notícias para que a gente compartilhe. Vejam só o que acabou de sair na Veja nesse exato momento, para que vocês não sejam iludidos. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é de direita, fala eu. Quem aqui é de direita, fala eu. Só para eu ter uma noção. Eu. A Alana já falou eu aqui. Eu já falo eu aqui também, com todas as letras. Todos vocês são de direita, tá certo? Muito bem. Pois vejam só vocês o que o líder falastrão daquele movimento, o MB Lixo, né? O movimento Bumbum Livre, que gosta, esse mesmo sujeito que vai falar agora, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que vai falar de vocês da direita, é o cara que está na Ucrânia com aquele outro falastrão, Mamãe Caguei. Olha só o que ele fala aqui na Veja, revista Veja. Olha só. Direita só tem idiotas que bajulam Bolsonaro, diz líder de partido do MBL. Renan Santos, fundador do Movimento Futuro, presidente da missão, critica a União, PP e PL e diz que a futura sigla deverá ter candidato ao Planalto de 2026. Eu vou mostrar a foto, né? Porque não basta criticar, tem que continuar sujo. Eu acho que desde o dia que eu conheci esse cara, ele nunca lavou o cabelo. Aí, ó, esse daqui é o sujeito que paga de mocinho, né? Esse daqui, ó, esse aqui é o falastrão, que acaba de chamar toda a direita brasileira de idiotas. Então, você que disse eu, né? Pode saber que o que ele acha de você é que você é um idiota. É assim que a gente diz para vocês que as pessoas se apresentam. Mas na frase dele tem algo que é muito importante, aonde ele de fato se revela. Calma, eu estou falando do Barroso aqui, as pessoas já vão fazer, né, ilações aqui, achando que eu estou falando de alguma coisa, vamos chamar de homofóbico, não é isso que eu estou dizendo, não. Ele se revela ao dizer: direita só tem idiotas. Portanto, aquilo que a gente sempre veio dizendo para vocês, que esses caras nunca, jamais foram de direita, está revelado aqui nas palavras do líder supremo, o dono, né? O dono do cachorrinho Kim Catupiry é esse cara aqui. Olha só o que ele fala: direita só tem idiotas. Portanto, ele mesmo não se considera de direita. Está aí desmascarado o movimentinho, né, de meia pataca, um movimento que tem uma inveja danada da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio, do Carlos. Esses caras morrem de inveja, mas, sobretudo, eles têm, assim, uma inveja enorme do presidente Jair Bolsonaro. E é dessa maneira que eu começo aqui a nossa live, trazendo agora para vocês. Eu sei, calma, gente, toma o seu omeprazol aí, porque a situação não é nada fácil. Primeiro, eu vou trazer a fala aqui do ministro falastrão de portos e aeroportos do governo Lula. E olha só o que fala essa besta quadrada que está no partido do Tarcísio de Freitas. Esse infeliz está no partido do Tarcísio de Freitas. Então vocês vão ver o que fala esta mula, tá certo?
E nós vamos utilizar a própria Bobo News para desmascarar o puxa-saco de pudim de cachaça. E veja só a quantidade de mentira que o sujeito espalha e é dado palco para ele porque a Globo está na linha do desespero. Presta atenção. Em relação ao movimento feito por Eduardo Bolsonaro, endossado pelo ex-presidente Bolsonaro. Olha, uma vergonha, né? Parecia o Eduardo Bolsonaro, cidadão brasileiro, eleito com mais de 1.800.000 votos pelo povo de São Paulo, num celular, cobrando medidas do Poder Judiciário, do Congresso, do Presidente da República, do Poder Executivo, ou faz aquilo, ou eu prejudico o Brasil na economia. Isso é um desserviço, é uma vergonha para o Brasil a gente ter um parlamentar como esse que trabalha contra o país. Eu acho que até os eleitores do Eduardo Bolsonaro ficaram envergonhados com a postura que ele tomou. Eu acho que esse movimento bolsonarista, ele passou e isso é contraproducente com o futuro do Brasil. Esta é a fala de um extrato de porcaria. Isso daqui é um extrato de porcaria. Primeiro, porque ele mente. Segundo, porque ele admite que o Eduardo Bolsonaro teve 1.800.000 votos do povo brasileiro, do povo de São Paulo. E tem que se exilar nos Estados Unidos para não ser preso em seu próprio país por conta de um processo totalmente teatral, um processo inescrupuloso, inconstitucional. São flagrantes as inconstitucionalidades. A utilização de um inquérito, perseguição política, um juiz que é vítima e réu, vítima e juiz, no mesmo processo. Um processo que não obedece à Constituição, não obedece o devido processo legal, não obedece o direito de ampla defesa, cerceia a defesa, não permitindo que testemunhas sejam ouvidas, como é o caso do Felipe Martins. Aonde os julgadores têm laços estreitos com uma parte interessada, que é o próprio Lula. Vejam que dentro desse julgamento tem nada menos do que Zanin e do que era advogado de Lula durante os fatos. Portanto, os fatos dizem por si só. O advogado do Lula está julgando o Bolsonaro, seu maior adversário político. O ministro do Lula, da Justiça, que sumiu com as câmeras de segurança da época, omitiu, porque ele tinha algo para esconder. Se tornou e recebeu como presente pela omissão ser ministro do Supremo Tribunal Federal para julgar o maior opositor político de Lula. Os impedimentos e as suspeições são claras, são flagrantes. É um processo totalmente forjado. Por isso que a carta do Barroso, enviado a Donald Trump, vai servir, talvez, como papel higiênico para a América. A farsa está exposta. Nenhuma democracia do mundo admite isso. Enquanto isso, eles gastam rios de dinheiro, colocam seus ministros à disposição de uma rede nefasta que atinge grande parte da população brasileira para mentir. Dizer que não, olha, tem um processo, as testemunhas estão sendo ouvidas. Por que Bolsonaro, então, não confrontou o Moraes? Porque ele seria preso na mesma hora. Porque o tirano é que está julgando. Ninguém faz um depoimento para um ministro impedido, para um ministro que está fazendo perseguição política. É como se você colocasse uma arma na cabeça da pessoa e dizer: você está falando de livre e espontânea vontade? O que essa pessoa responder por um acaso, fale. Não tem como negar o que está acontecendo. Eu vou trazer para vocês alguns trechos desta referida carta enviada pelo Barroso ao Donald Trump. E que a imprensa, principalmente a Rede Globo de televisão, está fazendo questão de dizer que olha só, que coisa linda, que coisa maravilhosa, olha que coisa espetacular. Nós estamos vivendo numa democracia, está tudo certo. Mas antes eu falei que eu ia colocar a própria Rede Globo para desmascarar
esse ministrinho de meia pataca, que está com os dias contados dele na política também, eu tenho certeza disso. Olha só, vamos colocar aqui a Júlia do Ealib para falar. Espera um pouquinho, deixa eu colocar novamente, para vocês verem como que o ministro do Lula é desmascarado dentro da própria Rede Globo de televisão. E eles sim é que deveriam ter vergonha do que eles estão fazendo com o país. Presta atenção. Mas para a gente terminar, o Trump não faz isso por causa dos olhos de Bolsonaro. Ele faz isso mirando uma estratégia de fortalecimento da extrema-direita internacionalmente. Faz todo sentido. Isso desde a primeira passagem do Trump pela Casa Branca, já se falava na construção de uma espécie de frente internacional da extrema-direita, né? Quer dizer, então, que a própria Rede Globo de televisão admite que o Trump não está fazendo isso pelos belos olhos do Bolsonaro, pela fala do Eduardo Bolsonaro, e coloca um ministro para falar justamente ao contrário e não ser rebatido ao vivo? Vocês viram como é fácil hoje, através da internet, mostrar as contradições dessa galera? É óbvio que o Donald Trump sabe e tem consciência de que o Bolsonaro está sofrendo um processo de um tribunal de exceção. Ele sabe hoje quem é Barroso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou mostrar a carta do Barroso e aí eu vou revelar para vocês por que o Barroso escreveu essa carta, mesmo dizendo para todo mundo que quem deveria fazer a defesa era o próprio governo brasileiro. Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados que o Barroso falou que caberia ao Itamaraty fazer a defesa do governo brasileiro? Quem aqui está lembrado disso? Quem aqui se lembra quando o Barroso veio a público, logo que saíram as sanções, dizendo que o STF não iria se pronunciar, não iria entrar na questão, porque caberia ao Itamaraty fazer a defesa da soberania nacional, das instituições, do próprio Poder Judiciário. Vocês estão lembrados disso? Foi noticiado pela Globo. A própria Globo colocou isso. Dando de ombros e dizendo, não, nós não vamos nem nos pronunciar nisso. Isso daí é a defesa do pessoal brasileiro. O que fez o ministro Barroso mudar de ideia durante o final de semana e mandar uma cartinha aveludada para o presidente dos Estados Unidos? Alguém sabe me dizer? Vamos lá. Escolinha do professor Kleber. Vou até vir aqui para vocês. Ó. Portanto, o que fez o Barroso? Medo da lei Magnitsky? Quase, Roma Fuca, que você acerta. Porque a lei Magnitsky, embora ela seja dura, ela é mais leve do que a IEPA. Se lembra da IEPA? A lei que nós mostramos ontem para vocês, que o Trump está cogitando aplicar contra autoridades brasileiras, e que é uma lei duríssima, que vai diretamente à pessoa física. O Trump não precisa de autorização do Congresso. Ele pode aplicar. Essas pessoas são consideradas no mesmo nível de um verdadeiro terrorista por violação dos direitos humanos, e as sanções são estendidas aos seus parentes, aderentes e acéfalos de plantão. Só foi o Trump ameaçar com a IEPA que o Barroso esqueceu, na mesma hora, que ele tinha falado que quem faria a defesa seria o Itamaraty. Mas por que ele fez isso? Ainda volto a lembrar a vocês. Acabei de relatar aqui um dos casos, por conta da IEPA. Mas por que ele fez esta carta que mostra e expõe que ele está apavorado? Eu vou expor essa carta para vocês. Querem ver só? Eu vou expor essa carta para vocês agora. Vou compartilhar a tela nesse exato momento para vocês verem. E aí a gente vai voltar comentando. Presta atenção. Vou colocar o vídeo. Segura a onda aí, galera. Foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial
fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Cabia ao Executivo e, particularmente, à diplomacia, não ao Judiciário, conduzir as respostas políticas imediatas, ainda no calor dos acontecimentos, passada a reação inicial. Considero, do meu dever como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do Supremo Tribunal Federal, as diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim. Mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A oposição e a alternância no poder são da essência do regime. Porém, a vida ética deve ser vivida com valores, boa-fé e a busca sincera pela verdade. Para que cada um forme a sua própria opinião sobre o que é certo, justo e legítimo, segue uma descrição factual e objetiva da realidade. Começando em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Não se deve desconsiderar a importância dessa conquista num país que viveu, ao longo da história, sucessivas quebras de legalidade constitucional. Em épocas diversas, essas rupturas ou tentativas de ruptura institucional incluem apenas nos últimos 90 anos, a intentona comunista de 1935, o golpe do Estado Novo de 1937, a destituição de Getúlio Vargas em 1945, o contragolpe preventivo do Marechal Lott em 1955, a destituição de João Goulart em 1964, o ato institucional número 5 em 1968, o impedimento à posse de Pedro Aleixo e a outorga de uma nova Constituição em 1969. Os anos de chumbo até 1973, o fechamento do Congresso por Geisel em 1977, levamos muito tempo para superar os ciclos do atraso. A preservação do Estado Democrático de Direito tornou-se um dos bens mais preciosos da nossa geração, mas não foram poucas as ameaças. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, STF, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas, ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com período de impeachment, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito e, de acordo com denúncia do Procurador-Geral da República, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice e um ministro do Supremo. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal, com absoluta transparência em todas as fases do julgamento. Vocês vejam que está eivado de mentiras a carta do ministro Barroso, mas ela revela um determinado pavor. Eu vou trazer para vocês um comentário a respeito dessa carta do Barroso. Em primeiro lugar, qual o motivo do Barroso ter escrito uma carta, mesmo dizendo que isso caberia ao Itamaraty, depois que o Trump
anunciou através do seu secretário de que ele está prestes a lançar uma lei poderosíssima, que é a IEPA, contra autoridades brasileiras. E por que ele se arriscou dizendo esse monte de mentiras na carta? Dizendo de um tribunal independente. Eu acabei de mostrar para vocês como é que pode ter um tribunal independente que julga através de uma turma, onde dos 5, 2 estavam diretamente ligados aos fatos e são inimigos declarados do réu. E um é a vítima. Portanto, dos 5 ministros que estão julgando, 2 têm interesse direto na causa. E um é a vítima, que está impedida. 2 suspeitos e 1 impedido. Isso é Estado Democrático de Direito, senhor Barroso? Mas eu vou agora revelar para vocês o medo. O ministro Barroso esteve aqui nos Estados Unidos recentemente, depois que saiu lá daquele Gilmar Palusa, lá em Portugal. E ele veio aqui visitar a filhona dele. Ele tem uma filha que é residente aqui nos Estados Unidos. Ela tem green card e mora aqui nos Estados Unidos. Ao aplicar essa lei, Trump vai simplesmente estender para os familiares. E se ela chegar no Barroso, significa que a filhona, que tem bens aqui nos Estados Unidos, vão ter os bens confiscados. Indiretamente, o ministro Barroso vai ser bombardeado por Donald Trump de forma imediata, lembrando que ele é o presidente da corte, que ele chama de independente e democrática, mas que Trump entende que de democracia e independência não tem nada. Eu quero lembrar a vocês que na Venezuela também há uma Suprema Corte. E a defesa da soberania venezuelana contra o imperialismo americano é o mesmo blá 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 utilizado pela esquerda brasileira, por Lula, seus ministrinhos como esse aí que apareceu e a Rede Globo de televisão. Vejam, senhores, que eu fiz uma live aqui mostrando que nós estávamos muito próximos de virar uma Cuba. E ainda estamos. As sanções de Trump estão só começando. Eu vi aqui alguém dizendo, Trump arregou, amarelou, não vai colocar a lei Magnitsky. Eu acho que existem algumas pessoas que têm aquilo que camarão tem na cabeça. A gente vem falando há um baita tempo que iria feder o negócio para o Brasil. Que quem iria sofrer ia acabar sendo o povo. Nós estamos mostrando a realidade, mas entra imbecil aqui de qualquer tipo de jeito. É assim. É uma live aberta. Os imbecis existem, a gente tem que conviver com eles. Portanto, amigo, eu vou lembrar aqui a saudosa Vera Verão da Praça é Nossa, em homenagem ao ministro Barroso. Mas é somente por conta da lei, tá, ministro? Epa, epa, epa! Portanto, a IEPA está chegando, ministro Barroso. E ela não se aplica somente ao Estado americano. Ela se estende aos países aliados. E vocês estão vendo que ninguém está apoiando o Lula no mundo. Ninguém foi em defesa do Lula. O Xi Jinping sumiu, fez uma cartinha dizendo, não, que absurdo, tal, etc. Sumiu. Agora até o Obama está entrando na história, pedindo que sejam feitas negociações. Vamos esquecer o lado político, vamos pensar só na questão comercial. Vamos lá que eu vou trazer esse spoilerzinho para vocês. O tarifaço de Trump não é só reação a uma política protecionista. O resultado será sanções, inflação e com outras coisitas más. Eu quero só mostrar para vocês aqui a capa do spoiler que eu vou dar para vocês já já. Vamos compartilhar essa tela para que vocês tenham noção dessa matéria. Olha aqui. Trump toca a trombeta. Olha essa matéria. O tarifaço de Trump é uma sanção política a Lula, não só reação a uma política protecionista. O resultado será sanções, inflação, desemprego e queda na balança comercial.
E aí, estão preparados para essa live? Eu vou destrinchar para vocês exatamente o que está por trás, as questões da influência da China, por que a China está quieta, por que tudo isso está acontecendo de fato. Então, meus amigos, não se esqueçam, tudo posso naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Deus.